Está escrito em Gálatas 6, versículo 2, o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Meu irmão, minha irmã, a carta aos Gálatas é um texto que se ocupa de discutir o triunfo da graça de Cristo sobre a lei de Moisés. A igreja estava sendo ensinada por alguns líderes que deveria observar os preceitos da lei mosaica, pois apenas a fé em Cristo não seria suficiente. O apóstolo Paulo, de maneira enfática e firme, combate este ensino e demonstra que o tempo da lei já havia passado. Ela havia cumprido seu papel e agora a esperança da glória de Deus repousava sobre os seres humanos por meio da fé na obra redentora realizada por Cristo. Todavia, o apóstolo que resiste a ceder um lugar para a lei de Moisés no plano redentor de Deus em Cristo, fala da lei de Cristo como critério de vida para os redimidos. A vida na graça também tem seus mandamentos e aqueles irmãos deveriam cumpri-los, mas há uma diferença interessante nas ideias relacionadas a uma e a outra lei. A lei de Moisés ocupava-se de orientar para que o ser humano pudesse ser aceito por Deus, prescrevendo recomendações e proibições as mais diversas para que não houvesse culpas. A lei de Cristo ocupa-se de orientar as relações entre os seres humanos, visto que a relação com Deus é mediada pelo próprio Cristo e sua graça. Sem que haja méritos, Cristo, pela graça, abre as portas da comunhão com Deus. Porém, uma vez nesta comunhão, há mandamentos que definem nossa obediência e eles referem-se ao modo como tratamos uns aos outros. E então, o apóstolo Paulo, numa expressão que procura sintetizar a ideia, diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Sobre a graça redentora do Evangelho, nós adoramos e servimos a Deus sem esse Deus amoroso e cuidadoso uns com os outros. Nela, não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos uns aos outros. Nela, o juízo se dará não pelo que deixamos de fazer para Deus, mas pelo que deixamos de fazer pelo próximo. Isso está em Mateus 25 e 40. Sob a graça redentora do Evangelho, a santidade se constrói pelo compromisso de amar. O amor não pratica o mal contra o próximo. Isso está em Romanos 13, versículo 10. O amor não se porta inconvenientemente e sempre busca o que é justo e verdadeiro. Não inspira arrogância, egoísmo, inveja ou vanglória. Sabe perder, sabe sofrer, esperar e é paciente. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor produz uma ética que podemos chamar de santidade, que não se inspira no medo do castigo e muito menos no interesse por recompensas. Inspira-se no anseio por honrar a Deus. A vida pelo Evangelho não depende da lei de Moisés e nem precisa dela. Ela se apoia na lei de Cristo, que nos manda amar e servir. É assim que nos revelamos seguidores do Mestre e cumpridores de sua vontade. Portanto, que sejamos cumpridores daquilo que Cristo nos ordenou. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.